O silêncio que se instalou no universo de Hagshould XD foi absoluto, interrompido apenas pelo zumbido magnético das imensas telas translúcidas que rasgaram os céus de todas as facções. Do submundo à fenda dimensional, de Kyoto às terras dos deuses nórdicos, todos pararam. Humanos comuns olhavam para o alto em pânico coletivo, enquanto figuras como Circe, Lúcifer e Azazel estreitavam os olhos, contendo a respiração. No centro da tela dimensional, a silhueta colossal de Great Red, o dragão dos sonhos, oscilou em tons de carmesim vivo. Sua voz não ressoou pelos ouvidos, mas diretamente na mente de cada ser vivo do multiverso. Eu sou o Deus Dragão Vermelho do Sonho, a voz ecoou, fazendo as próprias telas vibrarem. O que vocês testemunharão não pertence ao seu tempo, nem ao seu espaço. Olhem para o tecido da realidade se dobrar. Um humano de seu mundo cruzará a fronteira do impossível. Ele cairá em um reino de heróis e deuses desconhecidos. Ele cairá na Marvel. A transmissão de Great Red não se limitou ao seu próprio mundo. Ela perfurou as barreiras multiversais, manifestando-se simultaneamente nos céus de Nova York, nos salões dourados de Asgard e nas telas holográficas do Complexo dos Vingadores. O Complexo dos Vingadores, Nova York, a sala de reuniões principal, estava mergulhada em uma tensão palpável. Tony Stark estava de pé, a armadura parcialmente recolhida, os olhos fixos na projeção que ignorava completamente todos os protocolos de segurança da inteligência artificial. Ele cruzou os braços, o maxilar tenso, enquanto tentava, sem sucesso, rastrear a origem do sinal. Sexta-feira, me diz que isso é um truque de projeção do mistério ou alguma jogada de marketing barata, disse Tony, embora o tom de sua voz denunciasse que ele sabia que a resposta era negativa. Os sensores não detectam nenhuma frequência de rádio, chefe. O sinal está vindo de fora do espectro dimensional conhecido. É energia pura, a IA respondeu, sua voz sintética falhando levemente. Steve Rogers deu um passo à frente, com as mãos apoiadas na mesa de conferências. Suas sobrancelhas estavam franzidas, a expressão carregada de uma seriedade severa. Ele olhou de relance para Natasha Romanoff, que mantinha os dedos esticados perto das armas, a postura corporal totalmente em alerta, analisando cada pixel da imagem do dragão. Um humano de outro mundo. Steve quebrou o silêncio, sua voz grave ecoando na sala. Se o que essa criatura está dizendo for verdade, não estamos falando de uma invasão alienígena comum. Estamos falando de um refugiado interdimensional. Ou de uma ameaça. Natasha inclinou a cabeça, os olhos semicerrados, enquanto observava a imensidade de Great Red na tela. Olhem para o tamanho dessa coisa. Se o mundo de onde esse humano está vindo tem guardiões desse nível, quem garante que o sujeito que vai cair aqui é só um humano comum? Natasha ponderou, a voz fria e analítica. Pode ser um cavalo de Troia. Uma força de vanguarda. Exatamente o que eu estava pensando, concordou Tony, caminhando até o painel central e digitando furiosamente, criando simulações de impacto tridimensional na atmosfera. Se um corpo estranho rasgar o tecido do nosso espaço-tempo para cair aqui, a energia gerada pode vaporizar metade de Manhattan. Bruce, alguma leitura de radiação gama vindo dessa joia de tela? Bruce Banner, que estava encolhido em um canto da sala com as mãos nos bolsos, empurrou os óculos para o topo do nariz. Ele parecia visivelmente desconfortável, o suor frio brilhando em sua testa, enquanto tentava manter o outro cara sob controle diante da pressão sobrenatural que emanava da tela. Não é gama, Tony. É pior. É como se a própria gravidade estivesse flutuando ao redor da imagem. Se esse garoto, ou homem, ou seja lá o que for, cair aqui com essa mesma assinatura energética, o Hulk vai ser o menor dos nossos problemas. Asgard, o salão do trono-céu de Asgard, geralmente límpido e imponente, foi obscurecido pela projeção escarlate de Great Red. Nos salões reais, Thor Odinson ergueu-se de seu trono, a mão direita envolvendo firmemente o cabo do Stormbreaker. Faíscas azuis começaram a estalar ao redor de seus dedos, respondendo à perturbação mágica no ar. Ao seu lado, Loki observava a tela com um sorriso que misturava fascínio e genuína preocupação. Ele deu alguns passos à frente, as vestes verdes balançando levemente.
Ora, parece que os Midgardianos de outra árvore da vida decidiram nos fazer uma visita. Loki zombou, embora seus olhos estivessem fixos na silhueta do dragão. Sinto uma magia antiga nisso, irmão. Algo que nem mesmo os textos mais velhos de nosso pai previram. Um dragão que governa os sonhos e as dimensões. Fascinante. Silêncio, Loki, Thor ordenou, sua voz trovejando pelo salão. O deus do trovão deu um passo à frente, observando a magnitude de Greatreed. Essa criatura possui o poder de um pai de todos. Se ela clama que um guerreiro cruzará os mundos, não devemos subestimar o viandante. Se ele vier em paz, terá a hospitalidade de Asgard. Se vier para trazer o caos que seu mundo parece carregar, conhecerá o peso do meu martelo. Loki soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você sempre pensando com os músculos, Thor. Se um humano consegue sobreviver à travessia entre o mundo daquele monstro e o nosso, ele não é apenas um guerreiro. Ele é uma anomalia. E anomalias costumam quebrar os reinos por onde passam. Sanctum Sanctorum, Nova York. Doutor Estranho permanecia flutuando em posição de lótus no centro de sua biblioteca, com o olho de Agamotto brilhando intensamente em seu peito. Ao seu redor, portais de faíscas alaranjadas tentavam se abrir e se fechavam abruptamente, repelidos pela energia da tela que flutuava do lado de fora da janela circular do Sanctum. Wong entrou apressadamente na sala, segurando um tomo antigo de páginas amareladas. Strange. As barreiras místicas da Terra estão oscilando. O feitiço de ocultação está rachando por causa dessa transmissão, Wong alertou, a voz urgente, o rosto tenso pelo esforço de manter o equilíbrio das relíquias do templo. Stephen Estranho abriu os olhos, descendo lentamente até tocar o chão de madeira. Ele respirou fundo, ajustando a capa de levitação, que parecia se agitar nervosamente. Eu sei, Wong. Eu sinto. Não é um ataque mágico direto. É o peso conceitual da criatura na tela. Ela é real demais para o nosso plano suportar sem tremer, Estranho explicou, caminhando até a janela e olhando para o céu avermelhado. O multiverso está se expandindo de uma forma que não prevíamos. Esse humano que Greatreed mencionou, o destino dele já está selado para cair na nossa linha temporal. Podemos pará-lo? Mandá-lo de volta? Wong perguntou, abrindo o livro em uma página específica de banimento interdimensional. Estranho balançou a cabeça negativamente, a expressão sombria enquanto observava o reflexo do grande dragão vermelho em seus próprios olhos. Não. Se tentarmos bloquear a queda, podemos rasgar o contínuo de Nova York por completo. Nós não vamos pará-lo, Wong. Nós vamos esperar por ele. E precisamos rezar para que quem quer que seja esse humano, ele tenha alguma sanidade restada ao chegar aqui. Porque o mundo dele acabou de nos declarar que as regras mudaram. O silêncio que se instalou no universo de Hagswald XD foi absoluto, interrompido apenas pelo zumbido magnético das imensas telas translúcidas que rasgaram os céus de todas as facções. Do submundo à fenda dimensional, de Kyoto às terras dos deuses nórdicos, todos pararam. Humanos comuns olhavam para o alto em pânico coletivo, enquanto figuras como Circe, Lúcifer e Azazel estreitavam os olhos, contendo a respiração. No centro da tela dimensional, a silhueta colossal de Greatreed, o dragão dos sonhos, oscilou em tons de carmesim vivo. Sua voz não ressoou pelos ouvidos, mas diretamente na mente de cada ser vivo do multiverso. Eu sou o Deus Dragão Vermelho do Sonho, a voz ecoou, fazendo as próprias telas vibrarem. O que vocês testemunharão não pertence ao seu tempo, nem ao seu espaço. Olhem para o tecido da realidade se dobrar. Um humano de seu mundo cruzará a fronteira do impossível. Ele cairá em um reino de heróis e deuses desconhecidos. Ele cairá na Marvel. A transmissão de Greatreed não se limitou ao seu próprio mundo. Ela perfurou as barreiras multiversais, manifestando-se simultaneamente nos céus de Nova York, nos salões dourados de Asgard e nas telas holográficas do Complexo dos Vingadores. O Complexo dos Vingadores, Nova York. A sala de reuniões principal estava mergulhada em uma tensão palpável. Tony Stark estava de pé, a armadura parcialmente recolhida, os olhos fixos na projeção que ignorava completamente todos os protocolos de segurança da inteligência artificial.
Ele cruzou os braços, o maxilar tenso, enquanto tentava, sem sucesso, rastrear a origem do sinal. Sexta-feira, me diz que isso é um truque de projeção do mistério ou alguma jogada de marketing barata, disse Tony, embora o tom de sua voz denunciasse que ele sabia que a resposta era negativa. Os sensores não detectam nenhuma frequência de rádio, chefe. O sinal está vindo de fora do espectro dimensional conhecido. É energia pura. A IA respondeu, sua voz sintética falhando levemente. Steve Rogers deu um passo à frente, com as mãos apoiadas na mesa de conferências. Suas sobrancelhas estavam franzidas, a expressão carregada de uma seriedade severa. Ele olhou de relance para Natasha Romanoff, que mantinha os dedos esticados perto das armas, a postura corporal totalmente em alerta, analisando cada pixel da imagem do dragão. Um humano de outro mundo. Steve quebrou o silêncio, sua voz grave ecoando na sala. Se o que essa criatura está dizendo for verdade, não estamos falando de uma invasão alienígena comum. Estamos falando de um refugiado interdimensional. Ou de uma ameaça. Natasha inclinou a cabeça, os olhos semicerrados, enquanto observava a imensidade de Great Raid na tela. Olhem para o tamanho dessa coisa. Se o mundo de onde esse humano está vindo tem guardiões desse nível, quem garante que o sujeito que vai cair aqui é só um humano comum? Natasha ponderou, a voz fria e analítica. Pode ser um cavalo de Troia. Uma força de vanguarda. Exatamente o que eu estava pensando, concordou Tony, caminhando até o painel central e digitando furiosamente, criando simulações de impacto tridimensional na atmosfera. Se um corpo estranho rasgar o tecido do nosso espaço-tempo para cair aqui, a energia gerada pode vaporizar metade de Manhattan. Bruce, alguma leitura de radiação gama vindo dessa joia de tela? Bruce Banner, que estava encolhido em um canto da sala com as mãos nos bolsos, empurrou os óculos para o topo do nariz. Ele parecia visivelmente desconfortável, o suor frio brilhando em sua testa, enquanto tentava manter o outro cara sob controle diante da pressão sobrenatural que emanava da tela. Não é gama, Tony. É pior. É como se a própria gravidade estivesse flutuando ao redor da imagem. Se esse garoto, ou homem, ou seja lá o que for, cair aqui com essa mesma assinatura energética, o Hulk vai ser o menor dos nossos problemas. Asgard, o salão do trono céu de Asgard, geralmente límpido e imponente, foi obscurecido pela projeção escarlate de Great Raid. Nos salões reais, Thor Odinson ergueu-se de seu trono, a mão direita envolvendo firmemente o cabo do Stormbreaker. Faíscas azuis começaram a estalar ao redor de seus dedos, respondendo à perturbação mágica no ar. Ao seu lado, Loki observava a tela com um sorriso que misturava fascínio e genuína preocupação. Ele deu alguns passos à frente, as vestes verdes balançando levemente. Ora, parece que os Midgardianos de outra árvore da vida decidiram nos fazer uma visita, Loki zombou, embora seus olhos estivessem fixos na silhueta do dragão. Sinto uma magia antiga nisso, irmão. Algo que nem mesmo os textos mais velhos de nosso pai previram. Um dragão que governa os sonhos e as dimensões. Fascinante. Silêncio, Loki, Thor ordenou, sua voz trovejando pelo salão. O deus do trovão deu um passo à frente, observando a magnitude de Great Raid. Essa criatura possui o poder de um pai de todos. Se ela clama que um guerreiro cruzará os mundos, não devemos subestimar o viandante. Se ele vier em paz, terá a hospitalidade de Asgard. Se vier para trazer o caos que seu mundo parece carregar, conhecerá o peso do meu martelo. Loki soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você sempre pensando com os músculos, Thor. Se um humano consegue sobreviver à travessia entre o mundo daquele monstro e o nosso, ele não é apenas um guerreiro. Ele é uma anomalia. E anomalias costumam quebrar os reinos por onde passam. Sanctum Sanctorum, Nova York. Doutor Estranho permanecia flutuando em posição de lótus no centro de sua biblioteca, com o olho de Agamotto brilhando intensamente em seu peito. Ao seu redor, portais de faíscas alaranjadas tentavam se abrir e se fechavam abruptamente, repelidos pela energia da tela que flutuava do lado de fora da janela circular do Sanctum. Wong entrou apressadamente na sala, segurando um tomo antigo de páginas amareladas.
Strange. As barreiras místicas da Terra estão oscilando. O feitiço de ocultação está rachando por causa dessa transmissão, Vong alertou, a voz urgente, o rosto tenso pelo esforço de manter o equilíbrio das relíquias do templo. Stephen estranho abriu os olhos, descendo lentamente até tocar o chão de madeira. Ele respirou fundo, ajustando a capa de levitação, que parecia se agitar nervosamente. Eu sei, Vong. Eu sinto. Não é um ataque mágico direto. É o peso conceitual da criatura na tela. Ela é real demais para o nosso plano suportar sem tremer, estranho explicou, caminhando até a janela e olhando para o céu avermelhado. O multiverso está se expandindo de uma forma que não prevíamos. Esse humano que Great Reid mencionou, o destino dele já está selado para cair na nossa linha temporal. Podemos pará-lo? Mandá-lo de volta? Vong perguntou, abrindo o livro em uma página específica de banimento interdimensional. Estranho balançou a cabeça negativamente, a expressão sombria enquanto observava o reflexo do grande dragão vermelho em seus próprios olhos. Não. Se tentarmos bloquear a queda, podemos rasgar o contínuo de Nova York por completo. Nós não vamos pará-lo, Vong. Nós vamos esperar por ele. E precisamos rezar para que quem quer que seja esse humano, ele tenha alguma sanidade restada ao chegar aqui. Porque o mundo dele acabou de nos declarar que as regras mudaram. O campo de batalha do mundo Shinobi e as telas em todo o multiverso mudaram abruptamente de foco. A silhueta imponente de Great Reid desapareceu, dando lugar a um cenário apocalíptico e desolador. O mundo Shinobi estava em ruínas. Não havia mais vilas, não havia mais pessoas, não havia mais vida. Apenas uma vasta imensidão de terra rachada, oceanos revoltos e árvores colossais que haviam drenado a humanidade. No centro desse caos, Naruto Uzumaki trocava socos brutais com Kaguya Otsutsuki. A progenitora do chakra, tendo absorvido cada alma humana da terra elemental, exalava uma pressão energética que distorcia o espaço ao seu redor. Ela buscava o poder de Naruto, que agora se equiparava ao dela como a própria fonte de todas as energias multiversais, vendo no rapaz a reencarnação direta de seu próprio neto. Ambos possuíam fontes de energia que pareciam não ter fim. Bom! Os punhos de ambos colidiram simultaneamente contra o rosto um do outro. O impacto direto, carregado com a força avassaladora de 30.000 toneladas, ecoou como um trovão planetário. O choque os arremessou em direções opostas, cruzando os céus até as extremidades do planeta. Naruto atingiu o solo, abrindo uma cratera de quilômetros. Ele cuspiu um dente ensanguentado, mas, em uma fração de segundo, a regeneração absurda de seu corpo fez um novo dente crescer no lugar. Ele se apoiou nos joelhos, a respiração pesada, os olhos fixos no horizonte onde a silhueta de Kaguya reaparecia. Não vou deixar você destruir o multiverso, sua maldita louca. Naruto rugiu, a voz embargada de fúria e exaustão emocional. Porque todos os malditos seres poderosos como você têm que tentar destruir tudo. Olhando ao redor, um aperto doloroso correu pelo peito de Loiro. Ele pensou nos amigos, na aliança Shinobi, em cada pessoa que conhecia. Não restava mais ninguém. Animais, homens, mulheres, tudo havia sumido. Apenas oceanos estéreis e as árvores secas que Kaguya controlava. O mundo já estava morto. Tomando uma decisão drástica, Naruto estendeu as mãos. Ele começou a absorver a energia natural do planeta, mas não de forma mansa como antes. Era uma sucção violenta, desesperada. Cada gota de vida restante na terra elemental foi sugada para dentro dele. Em segundos, as florestas mortas viraram poeira. O processo foi tão devastador que partículas de energia de estrelas distantes no cosmos começaram a ser puxadas, viajando pelo espaço e entrando no corpo do jovem Shinobi. Fundido completamente com a essência das 9 bestas com cauda, a mutação final aconteceu. Em ambos os olhos de Naruto, os padrões concêntricos do Rinnegan, os olhos de Deus, despertaram, brilhando como uma intensidade divina. Nas telas que transmitiam o evento para o multiverso, caixas de informações rúnicas e místicas começaram a detalhar os poderes daquele olhar para os espectadores boquiabertos. O domínio absoluto sobre os 6 caminhos e a capacidade de distorcer o espaço instantaneamente com a menote de cara.
Kaguya avançou com as mãos estendidas, mas Naruto já estava no limite. Ele moldou duas super bombas biju em suas mãos, mas em vez de dispará-las, ele começou a comprimi-las. Ele forçou a massa de chakra puro, esmagando-a até que as duas esferas colossais se tornassem uma única e minúscula esfera negra na palma de sua mão. O peso daquilo era incompreensível. Tinha a densidade e a força de uma estrela de nêutrons totalmente comprimida. Adeus! A voz de Naruto saiu fria, desprovida de qualquer hesitação. Ele disparou a esfera. No segundo zero, o projétil atingiu Kaguya. A progenitora do chakra não teve tempo sequer de gritar. Seu corpo e sua alma foram borrados da existência imediatamente. A reação em cadeia daquela compressão estelar não parou nela. A energia explodiu para fora do planeta, varrendo o vácuo do espaço e apagando 300 galáxias vizinhas em um piscar de olhos, uma aniquilação cósmica sem precedentes. No último milésimo de segundo antes que a explosão o consumisse, Naruto ativou a Menote de cara, abrindo um portal dimensional e se jogando através dele. O deserto do Saara, o universo Marvel, o céu sobre o continente africano rasgou-se em um clarão azul e roxo. Naruto cruzou a fenda dimensional com violência mútua, caindo em direção ao deserto do Saara. Ele estava viajando a 2 vezes a velocidade da luz no momento do impacto. A colisão com a Terra foi monstruosa. A areia do deserto agiu como um amortecedor colossal, dissipando a energia que, em solo rochoso, teria partido o continente ao meio. Mesmo assim, uma explosão equivalente à queda de um meteoro devastador ergueu uma parede de areia e fogo que subiu até a estratosfera, empurrando as nuvens por milhares de quilômetros. No centro da cratera vitrificada pelo calor, o silêncio retornou. Naruto estava deitado de costas, os olhos fixos no céu azul daquele novo mundo. O impacto brutal havia quebrado absolutamente todos os 206 ossos de seu corpo. O som agonizante de osso por osso estalando e se realinhando ecoou no vazio do deserto. Costelas esmagadas se endireitavam, a coluna vertebral se fundia novamente e os músculos rasgados se costuravam sozinhos em uma velocidade assustadora, impulsionados pelo chakra dos 9 bijus e pela energia natural que ele havia trazido consigo. Com um gemido sufocado, ele apoiou as mãos na areia quente, lentamente, começou a se levantar. Reação no complexo dos Vingadores. Na sala de reuniões, o silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Bruce Banner havia caído de joelhos no chão, os olhos arregalados, trêmulo. O Hulk em seu interior estava arranhando as paredes de sua mente, não de raiva, mas de puro pavor primitivo pelo que acabara de presenciar na tela. Tony Stark deixou o copo que segurava cair no chão, estraçalhando-se em pedaços. Seus dedos tremiam sobre o painel holográfico, que agora piscava em vermelho com alertas de impacto no norte da África. 2 vezes, a velocidade da luz, Tony sussurrou, a voz completamente sem o sarcasmo habitual, seca de choque. Ele apagou 300 galáxias com um estalo de dedos. E depois caiu no Saara. Steve Rogers mantinha os olhos fixos na imagem de Naruto se levantando na areia, com o esqueleto inteiro se reconstruindo sozinho. O Capitão América sentiu um calafrio espesso subir por sua espinha. Aquele garoto loiro, coberto de poeira e sangue, detinha o poder de um cataclismo universal. Natasha! Steve chamou, a voz falhando levemente pela primeira vez em anos. Monitore todos os satélites. Ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima daquele deserto sem que saibamos. Natasha nem sequer respondeu de imediato. Ela estava paralisada, processando a informação de que um único ser humano místico acabara de reescrever a definição de ameaça nível ômega. Se ele decidir que este mundo também não merece existir, Natasha começou, engolindo em seco, os olhos grudados no brilho do Rinnegan do jovem na tela. Nós não temos nada que possa pará-lo. Nada. O multiverso assistia, paralisado, ao desfecho apocalíptico daquela guerra dimensional. A transmissão das telas não poupou nenhum detalhe, mostrando a força bruta que mudou o destino da Terra elemental. Enquanto o Naruto do futuro se reerguia no deserto do universo Marvel, mundos completamente distantes tentavam processar o que acabaram de testemunhar.
Mundo Dr. Stone, a Era de Pedra Senku Ishigami encarava a imensa tela flutuante acima das árvores da floresta, com a mão apoiada na nuca, os olhos arregalados de uma forma que poucas vezes seus amigos tinham visto. O silêncio ao seu redor era absoluto. Até mesmo os animais pareciam ter se calado diante da magnitude cósmica da explosão. Isso é logicamente impossível, Shromi gaguejou, caindo de joelhos na grama, apontando com o dedo trêmulo para a cratera do Saara. Senku, que tipo de feitiçaria foi aquela? Ele apagou as estrelas. Ele apagou centenas de galáxias com uma bolinha preta na mão. Isso é poder de um deus. Senku soltou um estalo com a língua, embora uma gota de suor frio escorresse por sua têmpora. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele tentava calcular mentalmente a física por trás de uma estrela de nêutrons comprimida na palma de uma mão humana. Não fale asneiras, Shromi. Deus não tem nada a ver com isso, Senku disse, forçando um sorriso confiante, embora sua voz carregasse uma tensão genuína. Mas a quantidade de energia necessária para converter massa em uma estrela de nêutrons portátil e dispará-la a ponto de apagar 300 galáxias, 10 bilhões% de certeza de que isso quebra todas as leis da termodinâmica que conhecemos. Aquele cara, ele não é apenas um humano. Ele se tornou uma usina de fusão cósmica ambulante. Ao lado deles, Koako apertava o cabo de sua faca de pedra, os olhos fixos na imagem de Naruto, regenerando seus 206 ossos em segundos na areia do deserto. O corpo dele quebrou por inteiro e se reconstruiu como se fosse feito de água, Koako sussurrou, sentindo um arrepio correr por seus músculos de guerreira. Se um monstro desses existisse na nossa época, Senku, a ciência seria capaz de fazer algo contra ele. Senku olhou para as próprias mãos, depois para o céu onde a tela brilhava. Contra alguém que viaja 2 vezes a velocidade da luz e sobrevive ao impacto de um meteoro com o corpo quebrado? Senku deu uma risada curta, séria. Se ele decidisse nos atacar, Koako, a ciência não teria tempo nem de formular uma hipótese. Estaríamos mortos antes mesmo do nosso cérebro registrar o clarão. Mundo Naruto clássico, Konoha e as nações elementais nas ruas de Konoha do passado, a vida parou. Genins, Joguins e civis olhavam para o céu com o coração na boca. O jovem Naruto Uzumaki, ainda um garoto com a jaqueta laranja e a bandana riscada de gatinhar, estava sentado no topo do monumento dos Hokages, de boca aberta, os olhos azuis arregalados fixos na sua própria versão do futuro. Aquele, sou eu. O pequeno Naruto sussurrou, a voz falhando, as lágrimas Alok se acumulando nos cantos dos olhos ao ver a solidão de seu eu futuro. Todo mundo morreu? O Sasuke, a Sakura-chan, o Kakashi-sensei, não sobrou ninguém. No escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi deixou o cachimbo cair de sua boca, espalhando cinzas pelos papéis da mesa. O terceiro Hokage parecia ter envelhecido 10 anos em um único segundo. Seus olhos observavam os padrões do Rinnegan nas telas, os olhos de Deus, os 6 caminhos. O poder do sábio dos 6 caminhos. Hiruzen murmurou, a voz trêmula de puro assombro. O garoto vai se tornar a própria progenitora do chakra, mas a que custo? Uma devastação que apagou o próprio cosmos. Em algum lugar nos arredores do País do Fogo, Sasuke Uchiha socava o tronco de uma árvore até seus nós dos dedos sangrarem. Ele olhava para a tela com uma mistura violenta de pavor e uma inveja sufocante. Aquele fracassado, como ele conseguiu esse poder? Sasuke rugiu, os dentes trincados, o Sharingan de 2 tomóis girando furiosamente em suas órbitas. Que deusa era aquela? O que é esse futuro? O esconderijo da Akatsuki, reação imediata dentro do covil escuro da Akatsuki, as projeções holográficas dos membros estavam estáticas. A revelação na tela sobre a manipulação milenar de Zetsu Negro para reviver Kaguya Otsutsuki caiu como uma bomba de fragmentação no meio da organização. Zetsu Negro, que estava metade submerso no chão ao lado de sua contraparte branca, sentiu o ambiente congelar. Ele tentou recuar para dentro da Terra, percebendo o erro fatal de ter seu plano exposto para todo o multiverso antes da hora. Mas não houve tempo para a reação. Xing! Xing! Xing!
Em uma fração de segundo, antes que Zetsu pudesse submergir completamente, Pain estendeu a mão. Várias estacas negras de receptores de chakra cruzaram o ar com precisão cirúrgica, cravando-se violentamente através do corpo viscoso de Zetsu negro, prendendo-o firmemente contra a rocha sólida do chão. O chakra de Zetsu foi instantaneamente suprimido, paralisando-o. Maldito! A voz de Pain ressoou como o trovão, ecoando pelas paredes do esconderijo. Os olhos do Rinnegan do líder da Akatsuki brilhavam como uma fúria divina e implacável. Conan deu um passo atrás, os papéis ao seu redor flutuando em alerta. Então era tudo um plano seu? A Akatsuki, a coleta das bijus, a paz que tanto buscávamos, tudo era apenas uma mentira para libertar essa louca e destruir o nosso mundo. Pain, espere. As telas, aquilo é um futuro distorcido. Eu apenas queria. Zetsu negro tentou balbuciar, sua voz sombria falhando pelo pânico. Silêncio, Pain interrompeu, caminhando lentamente até a criatura presa. Ele ergueu a mão direita, apontando os dedos diretamente para o núcleo sombrio de Zetsu. Você usou a dor deste mundo para os seus próprios fins egoístas. Você não passa de uma praga na história da humanidade. Ningente, caminho humano. Com um puxão violento de energia invisível, Pain agarrou a própria essência da alma de Zetsu negro. A criatura soltou um grito estridente que ecoou pelo plano astral da Akatsuki, enquanto sua forma maleável começava a se despedaçar e ser sugada pelo Rinnegan de Pain. Com um estalo de energia mística, a alma de Zetsu negro foi completamente destruída, apagada da existência ali mesmo, no passado. A morte de Zetsu negro mudou o fluxo do tempo instantaneamente. O futuro onde Kaguya reviveria através de Madara foi cancelado. No entanto, o apagamento da linhagem mística que protegia a Terra de forma velada enviou uma ondulação pelo cosmos. Distante dali, nos confins do universo, o clã Otsutsuki principal sentiu a morte da energia de Zetsu e a flutuação do chakra do planeta. O futuro havia mudado para algo pior. Os Otsutsuki sabiam agora exatamente onde a Terra estava, e viriam em peso para colher o fruto do chakra. Mundo de One Punch Man. A associação de heróis estava em completo alvoroço. Satélites tentavam rastrear se aquela energia interdimensional poderia de alguma forma afetar a Terra deles. No topo de um prédio em ruínas, Tatsumaki, a tornado do terror, mantinha os braços cruzados, sua aura verde mística brilhando intensamente ao redor de seu corpo. Suas sobrancelhas estavam franzidas, os lábios apertados em uma linha fina de pura irritação misturada com o choque que ela se recusava a admitir. 300 galáxias. Que palhaçada é essa? Tatsumaki gritou para o vento, embora seus olhos estivessem fixos na cratera que Naruto deixou no Isaara na tela. Aquele pirralho loiro acha que pode simplesmente aparecer e ostentar esse tipo de destruição em massa. Isso é ridículo. Ele causaria problemas climáticos terríveis se fizesse isso aqui. Genos, que estava ao lado dela gravando cada milissegundo da transmissão em seus bancos de dados internos, fumegava pelas juntas mecânicas. Seus olhos cibernéticos processavam os dados em alta velocidade. Mestre Saitama, os sensores ópticos indicam que a densidade daquela esfera negra superava qualquer matéria conhecida neste planeta. O impacto físico dele na velocidade da luz destruiria a nossa superfície se não fosse dissipado. Ele é uma ameaça de nível Deus confirmada, Genos relatou, a voz séria, olhando para o seu mentor. Saitama estava sentado no chão, comendo uma batata frita de um saco de papel, olhando para a tela com uma expressão completamente vazia. Suas pupilas eram apenas 2 pontinhos pretos. Ele quebrou todos os ossos e levantou de novo. Isso deve ter doído bastante, Saitama disse, mastigando calmamente. Ele olhou para o próprio punho por um segundo, os olhos brilhando com uma faísca de interesse que há muito tempo não aparecia. Destruir galáxias com um soco de energia, né? Parece divertido. Será que ele aguenta um soco normal? Ao fundo, King segurava o seu controle de videogame com tanta força que os plásticos estalavam. O motor do rei, o som de seu coração batendo aceleradamente pelo pânico, ecoava alto pela sala, fazendo os outros heróis pensarem que ele estava pronto para a batalha. Tump 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 tump.
Por favor, que esse cara nunca venha para o nosso mundo. Por favor, que ele fique na Marvel. King pensava, o suor escorrendo em bicas pelo seu rosto sério. Em uma dimensão paralela, Blast observava as telas cercado por seus aliados interdimensionais. Ele ajustou as luvas de seu traje espacial, a expressão fechada. O tecido do multiverso está rachando por causa desse garoto, Blast disse, a voz grave. Ele cruzou a barreira dimensional na pura velocidade da luz. Se ele não controlar essa energia natural, o colapso vai chegar até nós. Nas sombras do cosmos profundo, a entidade conhecida como God observava a transmissão de Naruto com seus olhos vazios e colossais, sentindo que um novo peão, ou uma nova ameaça ao seu banimento, havia surgido no tabuleiro multiversal. E no topo de sua nave destruída pelo tempo, a alma holográfica de Boros cruzou os braços, soltando uma gargalhada equante no vácuo. Finalmente. Um guerreiro cujo poder incendeia as próprias estrelas. Boros rugiu de excitação. Pena que não estou vivo para sentir o calor daquela estrela de nêutrons na minha armadura. Passou-se meia hora. O silêncio escaldante do deserto do Saara era quebrado apenas pelo vento que carregava a poeira da cratera vitrificada. Naruto finalmente conseguiu se colocar de pé, embora seus músculos ainda protestassem com pequenos espasmos elétricos de dor. O som de propulsores iônicos e dobras espaciais ecoou no céu. Várias silhuetas pousaram à frente dele, erguendo jatos de areia. Aqueles heróis não sabiam quem ele era, pois, diferentemente do restante do multiverso, aquela linha temporal da Marvel não havia recebido as transmissões das telas interdimensionais. Para eles, o jovem loiro era um completo e perigoso mistério que acabara de rasgar o tecido da realidade. Eram os Vingadores do futuro, de uma linha avançada. Tony Stark trajava uma armadura nanotecnológica desconhecida, com linhas douradas e flutuações de energia quântica. Ao seu lado, heróis veteranos e novos rostos mantinham as armas apontadas para o rapaz. Quem é você? Perguntou Stark, a voz modulada pelo capacete que se recolheu em seguida, revelando um rosto mais maduro, marcado por cicatrizes e cabelos grisalhos. Seus olhos vasculhavam Naruto com extrema desconfiança, enquanto os sistemas da armadura simplesmente travavam, incapazes de mensurar a energia do garoto. Naruto, com o corpo ainda dolorido e os olhos do Rinnegan brilhando como uma intensidade mística profunda, suspirou pesadamente. Ele não tinha forças para explicar tudo em palavras para aqueles desconhecidos que o cercavam. É melhor eu mostrar. A voz de Naruto saiu grave, ecoando com o peso das 9 feras em sua alma. Ele direcionou um olhar firme para o grupo de heróis. No mesmo instante, uma conexão mental absoluta foi estabelecida através do poder do seu Rinnegan. Stark, Rogers e cada um dos Vingadores ali presentes foram inundados por uma torrente de memórias. Como não tinham visto as telas, o choque foi ainda mais brutal. Eles foram arrastados diretamente para dentro da vida inteira de Naruto. A infância solitária, o preconceito da vila, o suor nos treinamentos, as batalhas contra a Akatsuki, a dor das perdas e, finalmente, a guerra devastadora contra Kaguya que resultou no fim de seu mundo. Enquanto os heróis cambaleavam para trás, segurando a cabeça e tentando processar décadas de sofrimento e poder em um piscar de olhos, Naruto fechou os dentes, caindo de joelhos. Seu corpo parecia uma caldeira prestes a explodir. Ele havia absorvido uma quantidade de energia natural e cósmica equivalente a 1 milhão de sóis para obliterar Kaguya. Manter aquilo preso dentro de si destruiria aquela terra que mal conhecia. Com o rugido sufocado, Naruto canalizou o excesso. Ele começou a dissipar exatamente 1% de toda aquela energia diretamente no solo do planeta Marvel. O efeito foi imediato e milagroso. Uma onda de choque verde esmeralda varreu o deserto do Saara. Onde havia apenas areia e calor escaldante, a terra estremeceu e florestas colossais começaram a brotar em segundos. Árvores imensas romperam as dunas, gramados densos cobriram os vales e nascentes de água pura brotaram da rocha. Em menos de 2 minutos, o Saara havia se tornado o lugar mais verde e vivo da Terra, alterando permanentemente a ecologia do mundo.
Os Vingadores do Futuro olhavam ao redor, boquiabertos e trêmulos, abaixando as armas diante do milagre que o jovem refugiado acabara de realizar apenas para não explodir. Universo DC, a Liga da Justiça na Torre da Liga, onde as telas multiversais continuavam transmitindo tudo em tempo real. O monitor principal exibia a transformação instantânea do Saara. Superman estava de pé, com as mãos na cintura, mas sua expressão era de um respeito profundo misturado com pura preocupação. Ele não usou essa energia para destruir, observou Clark Kent, a voz mansa, mas firme. Ele estava prestes a colapsar em um mundo que nem sequer sabia quem ele era, e escolheu dar vida a um deserto inteiro para se salvar e proteger aquelas pessoas. Esse garoto tem o coração de um verdadeiro guardião, Bruce. Batman permanecia nas sombras, os dedos digitando rapidamente no painel místico e científico da torre. Seus olhos analíticos não desviavam de Naruto. Ele dissipou apenas 1%, Clark, o Cavaleiro das Trevas pontuou, a voz fria e calculista. 1% da energia dele reescreveu a geografia e o clima de um continente inteiro em outra realidade. Se os outros 99% ainda estão dentro dele, ele é uma bomba relógio multiversal ambulante. E aqueles Vingadores não têm a menor ideia do tipo de poder com o qual estão lidando, já que não possuem as telas para alertá-los. Mulher Maravilha deu um passo à frente, ajustando o laço da verdade em sua cintura, os olhos brilhando com admiração guerreira. Ele enfrentou a própria progenitora do seu mundo sozinho quando não restava mais ninguém, Batman. Ele não é uma ameaça por escolha. É um sobrevivente que carrega o peso de um panteão inteiro nas costas. Universo Dragon Ball, planeta de Bills. No planeta do Deus da Destruição, o treino havia parado completamente. Goku e Vegeta estavam arfando, cobertos de suor, com os olhos fixos na imensa tela que flutuava acima da árvore sagrada. Bios, o deus da destruição, estava sentado em sua cadeira de praia, deixando o pedaço de carne que comia cair de volta no prato, os olhos arregalados. Ei, Whis, você viu aquilo? Bios engoliu em seco, a cauda chicoteando o ar nervosamente. Aquela energia não era que comum. Aquilo era a energia da própria criação e destruição natural combinadas. O garoto apagou 300 galáxias como uma esfera comprimida. Whis mantinha o seu cajado erguido, com uma expressão muito mais séria do que o seu habitual semblante alegre. Sim, Sr. Bios. A densidade daquele ataque simulou perfeitamente uma estrela de nêutrons em colapso místico. E repare que os habitantes daquela linha temporal da Terra não têm ideia do que ele fez. Eles estão recebendo essa informação diretamente da mente do jovem. É um feito digno de nota até para os padrões dos deuses. Droga! Goku exclamou, com um sorriso imenso surgindo em seu rosto, os olhos brilhando de excitação enquanto dava socos no ar. Isso foi incrível. Vegeta, você viu o tamanho daquela explosão? O corpo dele quebrou todinho e ele levantou como se não fosse nada. Eu quero muito lutar com esse cara. Onde fica esse tal de mundo Marvel, Whis? Me leva lá. Deixe de ser idiota, Kakaroto. Vegeta rugiu, cruzando os braços, embora o suor em sua testa não fosse apenas do treino. Seus olhos de Saiyajin analisavam a aura de Naruto. Você não viu o que o bastardo fez depois? Ele absorveu a energia de 1 milhão de sóis e dissipou uma fração para criar vida diante daqueles guerreiros assustados. Esse nível de controle de energia mística não é algo que se enfrente sem estratégia. Ele reencarnou como a própria fonte de energia do multiverso dele. O palácio de Zeno-sama no topo do multiverso de Dragon Ball, as telas também flutuavam diante dos dois reis e tudo. Os pequenos Zenos flutuavam de um lado para o outro, batendo palmas em pura diversão. Uau! Aquilo brilhou muito. Brilhou muito. Disse o Zeno do presente. Sim. Fez bom e sumiu com tudo. Foi muito legal. Completou o Zeno do futuro. O sumo sacerdote, Daishinkan, observava a cena com as mãos nas costas, mantendo um sorriso calmo, porém analítico. Parece que a ordem mística daquele quadrante dimensional mudou drasticamente com a chegada desse humano. Meus senhores, explicou o Daishinkan, observando os 12 universos onde as telas causavam alvoroço.
Entre os anjos dos universos que assistiam à transmissão, a reação tomou um rumo inesperado. Margarita, a anjo do universo 11, inclinou a cabeça para o lado, observando a tela detalhadamente. Suas bochechas ganharam um leve tom carmesim ao focar no porte físico de Naruto na tela. O manto de chakra rasgado da batalha deixava o peito definido do jovem shinobi à mostra, marcado pelas cicatrizes de combate e pela presença imponente de suas novas marcas divinas. Ora, que jovem interessante, Margarita comentou, cobrindo a boca com a mão enquanto soltava uma risada contida, os olhos brilhando. Além de possuir uma quantidade de energia deliciosamente absurda, ele tem um vigor físico que raramente se vê nos mortais do nosso universo. Jiren teria um colapso tentando entender alguém assim. Kus, a anjo do universo 10, também não conseguiu desviar os olhos. Suas bochechas coraram intensamente ao ver a determinação e os músculos definidos do loiro se estabilizando na areia do Saara sob o olhar atônito dos heróis da Marvel que acabavam de descobrir seu passado. Ele é tão jovem e já carrega o destino de tantas galáxias, Kus murmurou, apertando seu cajado com as duas mãos, visivelmente encantada e tímida com a imponência física e espiritual de Naruto. O universo místico de onde ele veio certamente cria homens de muita fibra. Seria fascinante se ele pudesse visitar o nosso universo para nos ensinar sobre essa tal energia natural. O multiverso agora conhecia o nome de Naruto Uzumaki, o humano que caiu às escuras no mundo dos heróis, carregando o poder de 1.000.000 de sóis e o olhar de Deus. Enquanto o Naruto do futuro tentava se estabilizar na linha temporal avançada da Marvel onde havia caído, as telas cósmicas de Great Red continuavam a transmitir cada detalhe de suas ações para o restante do multiverso. A revelação de seu passado e a demonstração de um poder que remodelou um continente inteiro geraram ondas de choque em diferentes realidades. Universo Marvel, linha temporal principal, onde as telas existiam, diferente do futuro onde Naruto caiu. Os líderes da linha temporal principal da Marvel assistiam a tudo pelas projeções nos céus em seus monitores. No edifício Baxter, Reed Richards mal piscava, digitando em velocidade sobre-humana para registrar as flutuações de energia interdimensional. Seu rosto estava pálido. A energia que ele liberou para criar aquela floresta não é mágica convencional, nem energia cósmica pura, Reid explicou para o resto do Quarteto Fantástico, a voz trêmula. É uma força vital senciente comprimida. Ele alterou a massa atômica de um continente inteiro em menos de 120 segundos. Se o mesmo acontecer na nossa linha, a própria física da Terra precisará ser reescrita. Em Latvéria, o Doutor Destino, Victor Von Doom, observava a tela da varanda de seu castelo, com os braços cruzados sobre o peito metálico. Seus olhos brilhavam como uma mistura intensa de cobiça e cautela extrema. Um mortal que detém a essência de 1.000.000 de sóis e a capacidade de subjugar uma entidade progenitora. Dom murmurou, a voz ecoando fria por trás da máscara. Os Vingadores daquela linha temporal são tolos por não eliminarem ou tentarem contê-lo imediatamente. Esse poder deveria pertencer a alguém capaz de governar o cosmos com ordem, não a um garoto que chora por seu mundo morto. Universo High-School DxD, os humanos nas ruas das cidades humanas do mundo de DxD. O pânico inicial deu lugar a um silêncio reverente e assustador. Governantes, cientistas e civis comuns olhavam para o céu. Pela primeira vez, a humanidade daquele mundo teve a confirmação visual de que o sobrenatural existia em uma escala cósmica, e que o topo daquela cadeia de poder pertencia a um humano. Ele era só um humano como nós? Um jovem perguntou no meio de uma rua lotada em Tóquio, apontando para a tela que mostrava a regeneração dos 206 ossos de Naruto. Ele destruiu galáxias para proteger o que restava. Uma mulher sussurrou, caindo de joelhos, as lágrimas escorrendo enquanto assistia ao Saara florescer. Os deuses e demônios sempre nos trataram como peças de xadrez, mas aquele garoto se tornou o próprio universo. A mente coletiva da humanidade mudou naquele dia. O medo do sobrenatural foi substituído por uma súbita percepção de que o potencial humano, quando levado ao extremo místico, ultrapassava o próprio conceito de divindade.
Universo Haigshou XD, a facção Yokai, Kyoto, no topo do templo de Kyoto, e Asaka, a líder dos Yokais, cobria a boca com a manga de seu kimono tradicional. Suas 9 caudas de raposa estavam completamente eriçadas, reagindo à energia natural pura que emanava da transmissão de Naruto. Que quantidade absurda de senjutsu! E Asaka sussurrou, com a voz embargada pelo choque, sentindo a própria energia natural de Kyoto ressoar com a tela. Ele não apenas usou a energia do planeta dele, ele puxou a essência das estrelas. A purificação mística que ele realizou naquele deserto, ele transformou a morte em vida com um único suspiro. Sua filha, Kuno, agarrava-se às vestes da mãe, os olhos arregalados de admiração. Mamãe, ele é como um deus yokai? Os olhos dele são tão bonitos e assustadores. Não, minha filha, Asaka respondeu, acariciando a cabeça de Kuno com as mãos trêmulas. Ele é algo muito além de nós. Ele se fundiu com a própria alma da natureza e de 9 bestas colossais. Aquele jovem é o ápice do que chamamos de equilíbrio. Universo Haigshou XD, o séquito de Rias Gremory na sala do clube de pesquisa oculta, a tensão era tão espessa que o ar parecia difícil de respirar. Cada membro do grupo de Rias olhava para a projeção na parede, processando a torrente de memórias e a demonstração final de poder de Naruto Uzumaki. Rias Gremory estava de pé perto da janela, com as mãos firmemente apoiadas no parapeito. Seus nós dos dedos estavam brancos pela força que exercia. O cabelo carmesim parecia flutuar levemente, reagindo à pressão invisível. Seus olhos expressavam um misto de profunda melancolia e um respeito avassalador. Uma vida inteira de solidão, e no final, ele se tornou forte o suficiente para apagar galáxias, mas perdeu tudo que queria proteger, Rias disse, a voz falhando por um momento antes de recuperar a imponência de uma herdeira de clã. O poder da destruição do meu clã não é nada perto daquela esfera negra que ele criou. Ele obliterou o próprio conceito daquela deusa. Como demônios, nós nos achávamos poderosos, que tolos nós fomos. Akeno Imejima estava logo atrás de Rias. Seu habitual sorriso sádico e postura provocante haviam desaparecido por completo. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, os dedos apertando o tecido de seu uniforme. Suas asas de demônio e anjo caído se agitaram nervosamente. A energia dele não é apenas destrutiva, Rias, Akeno murmurou, a voz séria e desprovida de qualquer brincadeira, os olhos fixos nas marcas de Deus no Rinnegan de Naruto. É um julgamento divino puro. O raio mais forte do meu pai pareceria uma faísca perto do que ele fez. Ver alguém carregar tanta dor e ainda escolher curar um planeta inteiro, isso me dá calafrios. E Seiyudo estava sentado no sofá, mas parecia incapaz de se mover. A manopla do dragão galês, Bostergear, estava ativada em seu braço esquerdo, brilhando intensamente. Dentro de sua mente, a voz de Draid ressoava em um tom de puro respeito e pavor que Sei nunca tinha ouvido antes. Parceiro, aquele garoto não precisa de uma sacred Gear. Ele se tornou a própria Gear multiversal. Fique longe dele se um dia ele cruzar nosso caminho. E Sei engoliu em seco, o suor escorrendo por seu pescoço. Ele quebrou todos os 206 ossos, e levantou na hora. E Sei gaguejou, olhando para as próprias mãos, sentindo uma vergonha esmagadora de suas próprias reclamações diárias sobre os treinos. O cara lutou contra o mundo inteiro sozinho. Ele é o humano mais foda que eu já vi na vida. Koneko Toujou estava encolhida no canto do sofá, abraçando os próprios joelhos. Suas orelhas de gato brancas, em sua forma de Nekomata, estavam totalmente abaixadas. Como usuária de Senjutsu, o impacto de ver Naruto absorver a energia natural de todo o planeta e de estrelas distantes a deixou fisicamente exausta apenas por assistir. O senjutsu dele dói de olhar, Koneko disse bem baixinho, a voz trêmula de pavor primitivo. É grande demais. É como se o universo inteiro estivesse respirando dentro daquele corpo. Ele esmagou a deusa como se ela fosse um inseto. Ele é assustador. Kiba Inoue mantinha a mão firmemente apoiada no cabo de sua espada, mas seus olhos não mostravam a habitual determinação de um cavaleiro.
Ele estava paralisado, analisando a velocidade e o tempo de reação de Naruto durante a troca de socos de 30.000 toneladas. A velocidade da luz, 2 vezes, Kiba sussurrou, os dentes trincados em um sorriso nervoso de incredulidade. Minha velocidade e minhas técnicas de espada não significariam nada. Ele não precisa de técnica, a própria existência dele dobra o espaço com o amenote de cara. Ver alguém alcançar esse nível de poder físico sendo um humano, redefine tudo o que eu achava que sabia sobre combate. Asia Argento estava de joelhos no chão, com as mãos juntas em frente ao peito, em uma postura de oração contínua. Suas Twi'lek e Tia-Ling estavam ativadas involuntariamente, brilhando em resposta à dor que ela sentia emanar das memórias de Naruto. Lágrimas grossas corriam por suas bochechas. Que triste! Asia soluçou, fechando os olhos, incapaz de aguentar a cena de Naruto caindo sozinho no deserto. Ele salvou o multiverso, mas não sobrou ninguém para dizer bem-vindo de volta para ele. Por favor, que as pessoas daquele novo mundo sejam gentis com ele. Ele não merece mais sofrer. Shinobi a quarta mantinha a Durandal apoiada no chão, usando-a como suporte enquanto encarava a tela com uma expressão de choque rígido. Seus olhos de guerreira sagrada tentavam processar o fato de que a progenitora de todas as energias havia sido borrada da existência. Gasper Village estava completamente escondido atrás do sofá, com apenas os olhos visíveis, chorando de pavor absoluto ao ver a força de impacto que abriu crateras planetárias. Ele ativou seu poder de parar o tempo por um reflexo de medo, mas percebeu que o tempo místico de Naruto nem sequer seria afetado por algo tão jovem. O clube de pesquisa o